com a situação. Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial e o assunto de hoje é a adoção. Para essa conversa eu recebo Teles Aparecido Manuel, que é presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, Hervet Silva, que é cantor e já morou em um orfanato, Antônio Augusto Guimarães de Souza, que é advogado especialista em adoção. Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Alesp. Bom, para começar, eu queria sim que o doutor explicasse para a gente como funciona o processo de adoção. Tivemos mudanças, né? Sim, tivemos mudanças e muitas mudanças. Mas o que muda muito são as formalidades, entendeu? Porque a essência é sempre a mesma. Eu sou magistrado há 40 anos, trabalhei muito com adoção, é sempre a mesma coisa. A adoção nada mais é do que resolver o problema de uma criança ou de uma adolescente, sei lá, que não tem família e dar pais para essa criança. Isso é basicamente a adoção, é alguém que queira perfilhar essa criança abandonada. Então, hoje a adoção por força de lei é judicial, quer dizer, só o juiz pode decretar a adoção. Antigamente se fazia por escritura pública há muitos anos, hoje não se permite mais por escritura. Então, o juiz, diante de um caso concreto, de uma criança que está em estado de abandono, é o caso do nosso amigo aqui, como ele estava contando, o juiz declara em estado de abandono e determina a sua integração numa família por meio da adoção. Aí aparece uma família interessada em adotar aquela criança, com aquelas características, o juiz faz todo um estudo psicossocial para ver se a criança vai estar realmente sendo bem acolhida e se ele realmente tem condições e decreta a adoção. E a criança passa a ser filho dele com todos os direitos e deveres, todos, igualzinho, e como se fosse uma filiação biológica, sem nenhuma diferença, inclusive direitos sucessórios e tudo mais. Isso basicamente é a adoção, dar pais para quem não os tem. Hervet, conta um pouquinho para a gente da sua história. Como que tudo começou ali? Foi muito cedo, né? Você era um bebezinho. Foi muito cedo. Começou em 1976, quando eu nasci. Minha mãe não tinha condições de cuidar de mim e outros irmãos que eu tinha também, que eu não a conheci. E aí uma vizinha fez uma denúncia, né, contra a minha mãe, disse que eu sofria maus tratos. Daí começou a minha separação da família, né? Fui parar numa delegacia e pequeno, bebê, com a minha mãe e chegou a assistência social para poder levar eu para o orfanato, porque minha mãe tinha muito problema, né? Financeiro, problema de cabeça, né? Então a minha história começou tudo ali e eu fui parar no orfanato bebezinho já. Acho que eu tinha 1 ano, mais ou menos isso. E fui parar numa creche, Tatuapé. Aí começou minha história da creche, fui parar para a casa da infância. Da casa da infância eu fui transferido para o educandário, onde lá a maioria da parte da minha infância onde eu passei foi no educandário. Inclusive eu tenho muita gratidão pelo educandário, porque foi lá que eu me tornei, a maioria do que eu sou hoje eu devo, porque eu tenho a gratidão por esse orfanato, é o educandário, que lá eles prestavam curso, marcenaria, gráfica, datilografia, né? Porque na época não existia computador, né? Era como fosse hoje, né? Informática, essas coisas. E a gente aprendia tudo, então eu passei, parte da minha infância foi tudo nesses orfanatos por onde eu passei. Só que eu ficava muito triste, né? Porque no orfanato a gente via as pessoas visitar os seus filhos, porque ficavam os colegas nossos, né, que ficavam no orfanato, as mães iam lá visitar, fazer visita final de semana, alguns saíam, que a gente estudava lá, dormia lá, né, e assim, foi uma experiência muito bacana para mim, que eu levo pro resto da vida. Até hoje, por onde eu passo, sempre eu falo do orfanato, porque muita gente pensa assim, você morar, a gente estava falando, né, FEBEM, essas coisas, não é assim um bicho de 7 cabeças, lógico que no começo você fica um pouco assustado, porque você não sabe onde você está. Mas você vai adquirindo experiência, né? Que você vai aprendendo com os tios, com as tias que passam a educação para a gente. Então, eu tenho muito orgulho, porque
eu fui acolhido assim, né? Hoje eu tenho educação assim que eu tenho, sempre chego nas casas das pessoas, os respeitos que as tias me ensinaram, né? Mesmo não tendo pai e mãe, mas faz parte da história, né? E hoje, quando eu penso assim, hoje assim, passando 40 anos depois, né? Agora eu tô já, né? Mas assim, eu conto isso para muita gente, para muitas pessoas, para essa geração nova, porque que nem agora, até hoje a gente vai, faz um encontro de todos eles internos, e muitos deles têm filho, então a maioria que não tiveram pai e mãe, passa isso para os filhos, né? E eu vou sempre em escola, faço discurso, assim, para a gente passar a nossa experiência, as pessoas não ir o outro caminho, né? Caminho que é o caminho, né? Que a gente vê aí pelo Brasil fora, aí, infelizmente, falta de estrutura, falta falta assim de apoio, né? Familiar, né? Mas, graças a Deus, assim, eu nunca burlei meus caminhos, não fumei, não fumo, não bebo, não, sabe? Eu tenho uma criação muito assim bacana mesmo, aprendi, nunca levei nada de ninguém, nunca precisei passar por cima de ninguém para me ter as coisas, sempre batalhando, trabalhando, né? Sempre fui ensinando na escola, nos cursos que a gente fazia, enfim, jogava futebol, educação física, e foi uma experiência muito bacana, eu nunca vou esquecer. E a minha história começou assim, então, hoje quando eu vejo, assim, você estava falando dele aqui, das diferenças de adoção, quando eu fui criado no orfanato, surgiu muitas pessoas interessadas nas crianças, né? Para adoção, né? Para adoção. Eu queria levar esse menino, só que tinha um processo, né? Tinha que passar no juiz. Inclusive, no meu caso, eu tive 2 casos, né? Assim, experiência. Quando eu estava com 7, 8 anos, assistente social, fui lá na recepção, ela falou, você vai para o juizado agora e tem uma família que está a fim de adotar você. Porque eles mandavam foto, alguma coisa assim. Aí, eu fui lá no juizado de menor, na época, o juiz conversando comigo, ó, você quer mesmo ser adotado? Tudo tem um preparo, né? Não é nada forçado, depende da vontade da pessoa. Entendi. Aí eu falei, não, quero sim, se porventura se eu for ser adotado, você pode ir sim para a Inglaterra, era na Inglaterra. Inclusive, um amigo meu de infância, que chama Robson Donizete, que veio junto comigo no orfanato, que a gente formamos como se fosse um irmão de pequeno. E ele foi para a Inglaterra, e eu ia ser o próximo, com essa mesma família que levou ele. Ele tinha 7, 8 anos, por aí. Ele chorou muito, né, porque ele queria ficar no Brasil. Lembro até hoje eu tenho na minha mente, assim, ele chorando, não queria ir. Só que, assim, era pro bem dele, né, porque é a vida que está em jogo, né, porque para ele ter uma família, uma estrutura legal, né, e eu seria o próximo. Mas eu dei muito trabalho no educandário. Me permite, esse educandário que ele fala, no orfanato, é o educandário Dom Duarte. Dom Duarte. Que na época era dirigido pelos salesianos. É uma congregação religiosa de padres de Dom Bosco. Eu conheci muito o educandário, porque como juiz eu visitava os abrigos, hoje se chama abrigo, mas a realidade é a mesma praticamente. Eu visitava para ver as crianças que estavam em condições de serem adotadas. E se realmente não recebia visita, eu decretava estado de abandono e já tinha uma listinha lá de pessoas interessadas na adoção. E com isso eu pude fazer, graças a Deus, eu sou responsável por muitas crianças que hoje são gente e que estava lá praticamente depositado, essa é a verdade, que muitas crianças ficavam depositadas 2, 3, 4, 5 anos. Ou até mais, né? Porque no caso do Evert, ele ficou até os 13 anos, né? Até os 13 anos, por aí. Até os 13, 14 anos. Quando pegavam algum processo, essa é a cópia do processo dele de internado. Eu pegava aqui a última folha, tinha aqui um despacho de 5 anos atrás. Permaneça a criança internada até posterior decisão desse juízo. Arquivem-se. Você ia ver, nós estávamos 5 anos para trás, essa criança tinha ficado lá, não tinha uma folha do processo dizendo que ele estava vivo, nada. E a criança ficava depositada. Muitas vezes em obras do interior do estado,
processo era da vara do Ipiranga e a criança estava lá em Limeira, há 5 anos num abrigo, sem ninguém fazer nenhum relatório para o juiz, para saber se ela estava viva. E o que diminuía a possibilidade de adoção, essa né? foi a triste realidade que eu enfrentei muitas vezes. Isso aqui, para mim, é coisa comum, isso aqui. Ter contato com esses processos era diariamente. E graças a Deus pude ser instrumento de muitas dessas crianças terem família. Inclusive esse que você falou aí, eu não sei não, porque eu fiz a adoção de um menininho. Teve bastante lá no Será Educandário. que você vai encontrar? Teve bastante. Esse relatório eu levantei lá no Educandário, porque aqui tem toda a sua vida. Toda a minha vida, todos os meus comportamentos, alguns castigos que eu levei também, ficou no relatório. Poxa, aí quando eu leio assim, eu fico assim impressionado, porque era muito jovem, né? Então, sabe como que é menino, né? Criança, né? Quer jogar futebol, não quer estudar um pouco, não quer, né? Então, mas assim, eu tenho muita gratidão pelo Educandário, por tudo que eles proporcionaram na minha vida. Até hoje a gente faz... Uma vez por ano a gente faz encontro de todos os internos, a gente cria um futebol com um padre que na época que criou a gente, ele promove esse encontro, é uma delícia, que a gente mata a saudade, chora, relembra de tudo, porque o que ficou foi experiência, né? Porque eu, pelo menos no meu caso, eu não me senti abandonado, porque o Educandário tinha esse suporte que dava. Né? A gente tinha refeição, tinha alimentação, tinha café, acordava às 6 horas da manhã. Eu lembro até hoje, a gente acordava às 6 da manhã, 7 da manhã ia para a escola, 11h30 saía da escola, ia para almoçar, 1h tinha um curso que a gente aprendia marcenaria, gráfica, depois às 4 da tarde parava, tomava um lanche, aí às 7 da noite tinha a janta, depois assistia a televisão, por volta de 8h30, 9h a gente ia dormir e assim, a nossa vida no Educandário. Né? Então, era muito bom. Teles, você é o presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Eu queria que você explicasse um pouquinho do trabalho, então, dessa associação e até histórias, né, como a do Evert, você também já deve ter visto muitas, né? Sim. Bom, a associação, ela na verdade é uma plataforma, um grupo para que a gente centralizasse as necessidades e propostas dos grupos do Estado de São Paulo. Porque nós temos em torno um pouco mais de 150 grupos no país, mas no Estado nós temos agora atualmente em torno de 52 grupos, ou seja, 1/3 dos grupos de apoio à adoção do país estão no Estado de São Paulo. Então nós vimos a necessidade de montar o grupo, a associação para centralizar e aumentar assim as forças do grupo, né? Dos grupos. Nós é que fazemos o intermédio desses grupos com o TJ e também damos apoio para reunir as ideias e tentar, quem sabe, novas leis que melhore os processos de adoção, tanto antes quanto durante e o depois no processo. Um exemplo é que em parceria com um grupo do litoral nós conseguimos ano passado o nome afetivo, a lei do nome afetivo. Né? Então, e agora também estamos como consultores da Frente Parlamentar de Adoção aqui do Estado de São Paulo. Os casos, a gente, lógico, por ter contato com vários grupos, a gente acaba sabendo de diversos, tanto os de sucessos, quanto, infelizmente, os de insucessos. As lutas que tem para que a gente não fique com as crianças no abrigo até que complete seus 18 anos, né? Então, a gente tenta fazer com que isso seja eliminado antes. E a partir de campanhas, a partir das reuniões, conscientizando os pretendentes de que um filho é um filho. Não é porque ele tem 0 anos, 5 anos, 10 anos, que ele vai deixar de ser uma criança, que vai deixar de ser o filho da gente. Ou até mesmo pela quantidade. Muitos se preocupam, eu vou adotar mais de um, eu não tenho condições financeiras para isso, mas o que elas precisam não é de luxo. O que essas crianças precisam é de amor, é de uma família. Né? Então, é em cima de tudo isso que a gente faz esse trabalho. E a HESP, ela acaba sendo uma plataforma para ajudar esses grupos a compartilhar essas histórias e experiências,
para que assim aquele grupo que não tem um conhecimento sobre alguma ação ou alguma atividade que ele possa fazer, tem um outro grupo que já tenha feito e daí compartilham essas ideias, essas experiências. Aí o ideal é a pessoa que é pretendente à adoção, ela já se associe ao grupo ou ela já vai no fórum? O que ela faz? Qual é o caminho? As cidades onde nós temos os grupos de apoio, normalmente o fórum já faz uma indicação para a pessoa. A pessoa vai até a vara da infância e declara seu desejo de adotar. Aí terão os trâmites lá na vara da infância, né, os trâmites judiciais, que na verdade a adoção ocorre por lá. Nós só fornecemos um apoio para essas pessoas, né? Então, aonde tem grupo de apoio, a maioria dos fóruns, se já tiver algum convênio ou algum acordo, eles encaminham esses pretendentes para os grupos de apoio, né? Então, algumas cidades, isso já é uma coisa mais individual, algumas cidades é obrigatório a participação tipo de 3 reuniões do grupo de apoio, antes dela dar continuidade com o processo dela, né? Mas outras ainda não. E a gente também divulga bastante para que as pessoas, mesmo aquelas que ainda não tenham entrado no processo de adoção, mas tenham a intenção de um dia adotar, elas já possam ir conhecendo, sabendo como que é, tirando dúvidas e muitas vezes tirando alguns preconceitos que ela tinha na mente dela, principalmente em relação à idade e doenças e cores, né? E a cor da criança. A gente ouve, né, várias pessoas falando que passam por esse processo que demora muito, né? Por que tem esse tempo, né? Tem uma adaptação ou a demora é por conta da idade, as escolhas que o casal ou a pessoa faz? Veja, o tempo dela na fila, no processo de adoção, você pode contar desde que ela vai ao fórum e manifesta o desejo dela de adotar, e daí até que ele se torne realmente um habilitado para adoção. Sim. Esse pode levar um tempo, aí vai ser muito em decorrência da comarca em que ele está. Hoje nós temos um grande problema que é a falta de RH nessas comarcas. Então é poucos psicólogos, poucos assistentes sociais ou excesso de serviço para o juiz da infância e juventude, que faz com que alongue mais. Mas a partir disso, a partir do momento que ela está habilitada, o tempo de demora vai ser diretamente ligado ao perfil que ela escolher. Se ela quiser, hoje, uma menina branca recém-nascida, ela vai ter que esperar uns 10 anos na fila, né, de 10 anos para cima. Então, o tempo dela de espera vai ser de acordo com o perfil, diretamente ligado ao perfil. Né? Mas o tempo total da adoção dela, do processo de adoção, tem que ser contado desde o início. E aí são N fatores que acabam dificultando a celeridade do processo. Né? E quanto mais demora, né, doutor, mais fica difícil, né, essa adoção. Exatamente, porque fica difícil exatamente por isso, porque a maioria, ou uma grande parte pelo menos dos adotantes, quer uma criança pequena, recém-nascida, de olhos azuis, claro, com saúde. Normalmente o perfil, não é o perfil da criança abandonada. Entendeu? Não é o perfil. Então, a escolha de uma criança pelos adotantes, demora para chegar essa criança. É preciso entender que a adoção existe para resolver o problema da criança e não do adulto. É isso que muitas pessoas não entendem. Se o adulto não pode gerar filho, fazer filho, engravidar, o Estado, o juiz, Estado, juiz, não tenho nada a ver com isso. Se ele vem reclamar que eu não tenho filho, eu casei, tenho mulher bonitinho, tudo direitinho, mas não consigo ter filho, o problema é seu, não é do Estado. Agora, se vem uma criança para o Estado juiz e fala, senhor juiz, eu não tenho pai,
Não tenho mãe. Eu quero pai e mãe. É obrigação do Estado, do juiz, arrumar uma família. Isso que precisa ficar bem claro. E as pessoas às vezes não têm essa clareza. Do processo isso não é claro, então? Muitas vezes não é. Por quê? toda? Porque aquele adotante, Aham. seja adotante solteiro, casado, duas pessoas, uma só, ele já tem o perfil da criança que ele imagina, que a gente chama de criança ideal. E a criança ideal muitas vezes não existe. Sim. Existe a criança real, está aqui, ó. É essa criança real. A ideal que ele tem em mente não existe. Mas se ele insiste em procurar a criança ideal, vai demorar muito tempo. Ele falou a criança aí, nesse caso vai demorar 10 anos. A criança vai ficar velha e não vai conseguir família. Então, são algumas coisas, alguns detalhes que muitas vezes não ficam bem claros para as pessoas. Entendeu? E o fundamental, eu repito, a adoção existe não para resolver o problema de quem não tem filho. É para resolver o problema de criança que não tem pai. Resolve o outro problema também de quem não tem filho. Mas não é esse o principal. O foco é a criança. Essa é uma realidade que muitas vezes não fica bem clara. E daí as pessoas reclamam, eu furaram a fila, passaram na minha frente. Não tem isso. O juiz tem que escolher para aquela criança a melhor família possível. Eu sou juiz aposentado. Como juiz, mais de uma vez, eu entreguei uma criança para a pessoa que estava se cadastrando naquele dia. Estava passando pelo cadastro e estava lá no fórum e eu entreguei a criança para ele. Por quê? Porque eu gostei deles? Não, porque eu achei que era o melhor para a criança. A criança não chegou nem a ser abrigada, nem a ser institucionalizada. Já chegou do hospital, e é claro que eu já tinha conversado com o casal, feito uma avaliação, tudo não é um negócio assim no ar de qualquer jeito, não. Tudo bem avaliado. E quase eu matei gente no coração, falando, está pronto para adotar? Tá. Quando? Qualquer momento. Hoje. Então agora, né? Entrava a escrivã com a criancinha no colo. Meu Deus. É claro que eu já tinha me inteirado de que aquela família era boa. E eu sempre conversei com todas as famílias que queriam adotar. Nunca entreguei uma criança para uma família sem olhar nos olhos e conhecê-la. Nunca. Nem criança para adoção nacional e adoção internacional. Então você percebe. Chamei um casal, veja, vou contar um exemplo rapidinho. Chamei um casal italiano para adotar 2 crianças, de 9 e de 11 anos. E essa adoção era bem preparada. Por quê? Porque eles recebiam fotografias, histórico das crianças, e quando chegavam, a criança também já estava preparada. Eu preparava com a assistente social, com a psicóloga, preparava a criança. Você vai ganhar papai e mamãe. Dependendo da idade da criança, você tinha um linguajar. Então, quando o pretendente entrava para conhecer a criança, já havia aquela expectativa dos dois lados. Esse caso concreto que eu estou mencionando, quando as crianças entraram, esse cidadão italiano, que era um médico muito conceituado lá na região dele, cruzou os braços. Ora, isso é a atitude de alguém que quer um filho, que está recebendo um filho? Né? Eu percebi, naturalmente, que fiquei quieto, não falei nada no momento. Aí passou um pouquinho, eles deram um brinquedo que trouxeram para as crianças, começaram a brincar. Eu chamei o cidadão do lado, ele e a mulher, falei, cosa succede? O que está acontecendo? Ele falou, doutor, eu não imaginava que a criança fosse desse jeito. Ele é um pouco escuro, eu moro numa região lá que é difícil, é complicado, eu tenho medo de ter problemas. Falei, olha, não tem problema nenhum. Eu, quando mandei as informações, mandei tudo certinho com ela. O senhor não está se sentindo à vontade? Não tem problema. Volta para a Itália, continua sem filho. Não tem problema nenhum. Já tratei de tirar as crianças da sala, falei para a escrivã levar lá para a sala dela, para não ficar se apegando. Sim. Falei, olha, tem um probleminha aqui, o tio vai resolver, vou arrumar outra família para vocês. Mandei de volta, o casal foi embora para a Itália sem criança. Veio aqui para adotar 2 crianças, mas com esse gesto eu indeferi o pedido dele imediatamente. É muita responsabilidade, né? Sabe?
Uhum. Como é que você posso aceitar alguém que está recebendo o maior presente da vida, que é o filho, e cruzar os braços? Não dá. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa em discussão especial sobre adoção, com Teles Aparecido Manuel, que é presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, Evert Silva, que é cantor, e Antônio Augusto Guimarães de Souza, advogado especialista em adoção. Evert, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa demora, né? Foram 12 anos esperando, já que você foi com 1 ano, né, colocado para adoção. É muito tempo, foram muitas frustrações também, muitas famílias que chegaram lá e não quiseram. Como que foi? Me conta um pouco. Teve muita adoção no educandário, muita gente saiu na minha frente, eu fiquei ansioso, né? Também eu achei que ia ser o próximo. Tanto que esse amigo meu, Robson Donizete, que a gente era, no relatório fala que a gente era muito irmão mesmo, né? E quando ele foi, bateu realmente, senti um pouco. E assim, eu fiquei, e o relatório que quando eu consegui levantar a minha história, aqui relata que eu fiquei um pouco frustrado. E eu fiquei mesmo, realmente, porque eu estava ansioso de ir para a Inglaterra. Era tudo, sabe? Eles vieram, a família veio reconhecer eu, tudo. Era um pouco mais escurinho, menor, né? E aí eles mandaram uma carta com foto. A gente pretende adotar você, tudo. E eu fiquei muito na expectativa. Eu ia lá na assistência social, no diretor, e aí, quando vai ser a adoção? Calma, você vai ser adotado, calma, vamos esperar. E demorou 4, 5 anos, nada de... E ficou por isso mesmo. Nunca mais eu tive a informação da família que ia me levar para a Inglaterra. E o Robson foi? O Robson foi. Ele foi e mandou uma carta para mim, com uma foto, inclusive tentei achar, porque para trazer aqui no programa não deu tempo, e ele escreveu uma carta para mim, eu estava com, na época estava com 12 anos, ele lembrou do meu aniversário. Qual era o fórum dele, você sabe? Eu acho que o fórum dele, não sei se era em Pinheiros, Santana. É bem próximo ao Educandário, é bem próximo. E ele era mesmo. Como você, assim? Um pouco mais escurinho do que eu, mais escurinho do que eu. Só que ele mandou uma carta para mim falando, ó, tô aguardando você vai chegar aqui. Inclusive, quando ele mandou a foto, ele fotografou uma casa em cima de uma árvore. Uma casa, eu lembro até hoje, tem no meu pensamento. Ele e os irmãos dele, tudo alemãozinho assim, ó. Tudo branquinho, só ele de pretinho. E assim, eu fiquei muito na expectativa. Vou contar um caso rapidíssimo de uma adoção para a Inglaterra, que pode até ser o tal... do Robson. Procurando depois, vou confirmar. Eu era juiz em um fórum de Santana e veio um inglês para adotar um menino mais moreno que você, mais escuro que você. Desse tamanho, menininho, tinha aí uns 7, 8 anos, mais ou menos, e veio o inglês com um filho biológico que ele tinha. Nossa, loirinho, imagina o inglês, loiro, claro. E eu caí na besteira, hoje eu reconheço, é claro, caí na besteira de perguntar para o inglês, escuta, o senhor está bem seguro do que o senhor quer fazer? E não tem problema para o senhor, que ele é de uma cor diferente? Ele falou, não, doutor, não tem problema nenhum. E me admira que o senhor faça essa pergunta. Eu fiquei mais vermelho do que essas flores aí, do fora que eu tinha dado. Dei um tremendo fora. Mas pela experiência, o senhor viu que outros casais se incomodavam falou, com isso, né? Não, doutor, isso não faz diferença nenhuma para mim, não tem problema nenhum. E lá foi o menino, foi para a Inglaterra com o inglesinho junto. Se for do Educandário, é ele. Eu não lembro se era do Educandário, mas lembro que era de Santana, do Fórum de Santana. E depois foi outros também, dois foi para os Estados Unidos, são dois irmãos. Eu conheci aí, inclusive esse padre... Padre Narciso.
Padre Narciso também, todos no meu tempo. Eu fui salesiano, Padre Aguinaldo. religioso salesiano, Aguinaldo Tô foi achando mais que novo. quando acabar o programa, Everett e Eu não o sabia, doutor ó, Antônio não foi Augusto vão nada ter combinado. muita Eu nunca conversa, esperava, viu? eu acho que... E quem sabe esse irmão aí do coração vai Nossa, aparecer. cara, vai ser assim, eu tô Já até pensou arrepiado, se for emocionado esse- aqui, porque há muitos anos eu tava, pensava, cara, mas será como que o Robson tá? Será que ele tá bem? Será que ele tá vivo? A gente fica, né, com essa, né? Sim, Há uns sim. meses atrás, vocês devem ter visto uma notícia de um menino que está na Suíça e que encontrou a mãe que estava naquele prédio que caiu lá do Paysandu, No centro. no Largo Paysandu, fiquei caiu um sabendo disso aí. prédio. Eu vi, eu lembro dessa história aí, eu vi. E deram uma notícia lá, fulana de tal, Arcângelo dos Santos, está recolhendo donativos para as pessoas que moravam lá, porque ela morava. O filho dessa mulher, que eu tinha dado em adoção na Suíça, hoje já tem 28 anos, queria muito localizar a mãe. E ele viu na internet o nome dessa Arcângelo dos Santos, que não é um sobrenome comum. Ele veio aqui para São Paulo, foi procurar jornalista da Folha, me procurou, localizou a mãe, era ela mesmo, está em contato. Agora, no final do ano, ele veio passar uns dias aqui. Eu tenho a fotografia dele aqui, jantando na minha casa. Eu dei em adoção pequenininho. Olha Hoje só. ele mora na Suíça. Nossa. Tem muitas Tem histórias, mil histórias, assim, né? né? E Muitas tem as histórias. histórias também dessa questão do preconceito, tanto por conta da idade, sexo e a cor. Sim. Já foi também uma coisa muito pior. Nós temos que reconhecer também que hoje ela melhorou muito. Tanto que a idade, a gente falou aqui, deu como exemplo um recém-nascido, mas até os 6 anos a gente já considera que vai ser uma adoção fácil para a criança. Né? Mas a partir dos 6 anos é que começa a ficar difícil. O tempo de espera delas, que como o doutor falou, realmente a adoção ela é feita para a criança. A criança tem que te adotar antes. Então o tempo de espera delas acaba sendo menor também e menos, com menores dificuldades com aquelas abaixo de 6 anos. Em relação à cor de pele, também é outro tabu que, felizmente, devido principalmente às ações dos grupos de apoio, estão sendo quebradas. Certo. Muitas vezes a pessoa, assim como eu mesmo, hoje eu tenho meus 3 filhos, eu entrei no processo de adoção com um pensamento, eu não tinha nenhuma limitação. No meu perfil, a única coisa que eu tinha de restrição era doenças não tratáveis, porque eu não teria como sair do emprego para cuidar da criança, né? Então, mas você via muitas pessoas ali que entraram na mesma época que eu, falando não quero uma criança negra, porque vai ficar muito evidente, é lógico que ela é adotada e eu não quero que ela saiba que é adotada, mas daí a pessoa vai aprendendo que devemos deixar essa informação aberta para a criança, para que ele não tenha problemas no futuro. Então a gente tem que deixar que ela saiba. Então esses tipos de barreiras começaram a ser eliminados. Certo. Ainda tem? Tem, inclusive, acho que há 2 semanas atrás, nós tivemos um caso, 2 semanas atrás, não, no fim de dezembro de 2019, nós tivemos um caso de uma criança de 4 anos de idade, negra, em que estavam procurando pretendente, teve um casal que aceitou, só que até então tudo estava sendo resolvido por telefone. Quando ela foi visitar a criança, ela falou que não tinha dado empatia, que não tinha dado uma liga, né? Ela estava esperando as borboletas no estômago, mas numa conversa um pouquinho mais profunda com a psicóloga do próprio abrigo, acabou percebendo que havia um probleminha em relação à cor, né? A cor da pele. Porque eles eram, segundo ela, eram muito claros, e a criança era muito negra, e isso é o que acabou dificultando para eles. Mas, felizmente, a gente vê que isso está caindo e muito. Que bom. Tínhamos, vamos dizer assim, não vou ter números específicos, mas pode dizer que se antes era só 10 anos atrás era só 20% que aceitava a adoção interracial, hoje já está em torno de 90% que aceita a adoção interracial.
Em relação às doenças, infelizmente hoje em dia com a situação financeira, o que prejudica muito é isso. Não é até então a questão de não querer uma criança que tem uma doença, mas sim o problema da criança de repente ter uma doença que necessite de você se comprometer muito mais, né? Então a gente não pode querer também ser super-heróis nessa hora. A gente tem que saber qual que é o nosso limite também. Sim. Então, como eu disse, no meu caso, alguns tipos de doença eu não tinha como aceitar porque eu teria que sair do emprego. E hoje em dia ninguém pode, né? Falando nisso, vamos ver um pouquinho sua história? Vamos lá? Então vamos ver. Nós adotamos o Brian, a Brenda e a Bárbara. E a ideia da adoção, ela sempre existiu na nossa vida, desde o início do namoro. Nós sempre conversávamos sobre ter filhos, né? Mas que independentemente de termos filhos biológicos ou não, que nós iríamos adotar. E aí aconteceu que, né, surgiu o momento, né, em que a gente decidiu agora é o momento dos filhos. E houve uma gestação, mas ela, né, não deu certo, né, aconteceu um aborto espontâneo. E aí, nesse meio de tempo, né, fomos ao fórum para dar a entrada, né, para participar dos grupos de apoio à adoção e dar a entrada para que conseguíssemos a nossa habilitação para adoção. O processo, né, todas as pessoas que têm intenção de adotar comentam que é muito burocrático, que é muito difícil. E, assim, eu diria que o processo realmente ele é burocrático, mas ele tem que ser burocrático, porque é necessário fazer um estudo psicossocial. É importante saber, né, porque as crianças que passam pela destituição do poder familiar, elas têm um sofrimento muito grande. Então, é muito importante saber, né, elas têm que ir para uma família que tem que ter uma estrutura emocional, inclusive, né? Então, assim, toda a burocracia, porque tem que passar, tem que tirar antecedente criminal, tem que passar pelo médico para saber sobre a saúde física e emocional, né? Isso do casal, da pessoa que está adotando solteira, enfim. Quem quer adotar tem que passar por uma série, né, de processos. Mas, assim, quando a gente chega ao fórum, a gente, né, fica um pouco apreensivo, porque fala, nossa, quanta burocracia. E depois a gente entende que realmente é necessário toda essa burocracia. Mas, assim, do momento em que chegamos ao fórum, em aproximadamente 10 meses na nossa comarca, né, nós já estávamos habilitados. E depois nós aguardamos todo o processo, né, até a chegada dos nossos filhos, foi aproximadamente 4 anos e meio. Legal, em 4 anos e meio. Agora deixa eu falar com o Brian, que está quietinho aí. E aí, Brian, conta um pouquinho aqui pra gente como o papai e a mamãe são com você. Quando eu chegaram que estava chovendo muito forte, abriu tudo, estava enchendo o abrigo que a gente estava. No primeiro dia, quando a gente estava, eu ajoelhei e pedi para Deus, quero uma família. Depois chegaram essas famílias, depois eu falei para a diretora, eu quero o nome de Zante delas. Chegaram lá e finalmente a gente foi adotado. Aí depois a Bix é a cachorra que a gente já adotamos e o gato também. Chama Balubê e ele é preto.
Então vamos lá, vocês vão cantar agora uma música pra gente. Vamos lá, quero ver todo mundo cantar. Essa música chama O Portão, né? E ela faz parte do Histórias de Adoção. Depois que te conheci, uma estrela apareceu no meu teto. Meu coração se encheu de afeto. É como se abrisse um portão em nossas vidas. Depois que te encontrei, era como se não houvesse antes. O mundo é agora em diante, é como plantar um jardim. Teles, são 3 irmãos. Me conta um pouquinho como foi então esse processo de adoção, quanto tempo levou e como eles estão hoje. Bom, o processo todo nosso, desde que a gente resolveu dar entrada na adoção, ao todo foi em torno de 4 anos e meio. Certo. O tempo da habilitação e após isso o tempo da espera. Uhum. É uma espera que a gente pode dizer que é angustiante, né? Mas quando acaba chegando, quando seus filhos chegam, a gente viu que valeu tudo a pena, mesmo o sofrimento, a angústia da espera, e foi bom esse tempo de espera porque a gente conseguiu participar cada vez mais do grupo, no meu caso do Grupo Semente de Jundiaí, e a gente foi entendendo muito mais coisas, fomos nos preparando para essa nova vida, né? Então, após esse período de espera, nós fomos convidados a conhecer as crianças. Conheci primeiro por foto, mostrei para minha esposa já se apaixonou na hora. Resolvemos ir lá conhecer no abrigo. No dia, assim, a gente ficou como se estivesse fazendo uma visita no abrigo. Não é falado para a criança que nós estamos lá por ela. A gente está como uma visita no abrigo, mas no final daquele dia que a gente foi conhecê-las, já estavam todas as outras crianças recolhidas e os 3 irmãos ficaram com a gente. Certo. Pensamos até que o pessoal do abrigo é que tinha puxado as outras crianças, mas não, foi uma coisa meio que natural. Os outros se afastando e aqueles 3 quiseram ficar conosco. E a segunda vez que nós fomos visitá-los, a gente já caiu meio que por terra, porque quem atendeu foi a do meio. Foi a minha filha do meio, a Brenda, que quando ela viu que éramos nós no portão, já saiu berrando, falando: meu pai e minha mãe chegaram. Então, isso, quando a gente ouviu isso... Agora, o processo da adoção deles, do tempo de conhecer, o tempo de convivência até que saísse finalmente transferir o nome para nós, para que finalizasse o processo, esse felizmente foi inversamente ao tempo de espera, né? Que foram os 3 anos. Em 6 meses a gente já estava com eles, nosso nome, de tão certo que deu dessa ligação, porque há crianças que, principalmente quando vai ficando adolescentes, espera-se um tempo de vínculo maior para que se tenha certeza, para que o adolescente tenha certeza que ele quer ficar naquela família, para que não haja muitos problemas. Mas o nosso, graças a Deus, rodou de uma maneira tão fácil, tão fluida, que foram 6 meses para que a gente tivesse já com eles passado o nosso nome, e fez agora, dia 9 de fevereiro, agora de 2020, de janeiro, desculpa, 2020, 2 anos que a gente os conheceu, né? Então lá, uma maravilha, não me lembro de como era antes, não me lembro de não tê-los, né? Não me lembro desse tempo de espera. Porque valeu a pena. Quando eu vou contar alguma história, sempre tem eles no meio. É lógico que, como toda criança, eles fazem as suas bagunças, então tem os dias que tiram um pouquinho do sério, mas mesmo assim, são crianças que, para mim, são as melhores do mundo. Essa foi a primeira tentativa ou vocês já tiveram outras, não deu certo? Não. Como foi? Não, essa na verdade foi a segunda tentativa. Nós conhecemos antes, nós tivemos a possibilidade de adoção de 2 irmãs. Uma de 3 anos e a mais velha de 10 anos. Só que acabou não dando certo porque ela, a mais velha de 10 anos, não
não teve Lívia com a gente, ela não nos adotou. Que acho que é o ponto mais importante, é esse, é a criança que tem que adotar aquela família. Então, quando ela tem uma certa idade, tem que ser ouvida também, né? Temos que respeitar a vontade dela, e ela não gostou da gente, não conseguimos descobrir o porquê. Então, acabou não dando certo, então cada um no seu acordo. Felizmente, eu sei que ela foi adotada já, graças a Deus, porque a idade dela já era uma idade perigosa, 10 anos, já é difícil aparecer alguém. Então, conforme vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil. Tendo irmã ainda, daí fica mais difícil ainda. Mas, felizmente, ela está adotada e nós encontramos os nossos filhos. Sua família. Mas ele fez uma observação interessante, que não consegue imaginar que houve um tempo que não tinha as meninas lá. Você não consegue imaginar que houve um tempo em que elas não estavam comigo. Ele não consegue lembrar disso, imaginar. Isso acontece. Eu achava, aqueles que já tinham adotado, quando eu estava ainda participo do grupo, né, que agora nós temos o pós-adoção. Os grupos, a maioria dos grupos tem o pós-adoção, que faz esse acompanhamento para aqueles que, bom, vocês imaginem, eu e minha esposa dormi uma noite, só nós dois, acordamos no dia seguinte em 5 pessoas. Né? Então, é uma mudança bem radical, né? Então, o grupo acaba ajudando muito, porque tem muitas coisas que a gente fica em dúvida, fala, eu não sei se a reação do Brian está sendo essa por ele ser adotado, ou natural da idade, né? É uma experiência totalmente nova para nós. Então, aí, conversando com os outros, você vê, porque tem pais, conversa com outros pais por adoção, tem psicólogos que acompanham, tem pais que têm o filho por adoção, mas também tem pelas vias biológicas. Então, você acaba vendo que não, é totalmente normal, é igual a qualquer outra criança, vai ter os problemas dele como criança, vai ter os problemas de adolescente, vai passar por tudo isso. Não é a origem, se é biológica ou se é pelas vias da adoção, é que vai mudar isso. Vai ser igual. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente se, quando a adoção é feita, a família, enfim, escolhe dar oportunidade para os irmãos, né? Ela acontece com mais rapidez, mais agilidade? Ou não? Existem casos que os irmãos são separados? Como que acontece isso? Existe. Costuma-se dar muita importância, às vezes demasiada, para não separar grupos de irmãos. Eu, quando juiz, eu tive a oportunidade de fazer adoção de 4 irmãos para a mesma família, de 5 irmãos para a mesma família. Esse foi o máximo que eu consegui. Mas também tive casos em que eu separei 4 irmãos. Uma, a menorzinha, aliás, ficou aqui no Brasil. Semana passada ela me telefonou. De vez em quando ela me telefona. Hoje está com 28 anos, idade da minha filha mais nova. Uma ficou aqui, outra foi para Roma, outra foi para Firenze e outra foi para a Suíça. A de Firenze, eu me encontrei com ela 3 anos atrás, quando eu fui lá para Firenze, passeio com a minha esposa, e me encontrei com a Eliane, que hoje está casada, tem 3 filhos, uma beleza. Então, às vezes, você precisa separar. E eu acho que o juiz deve separar os irmãos, porque não é justo, entendo eu, que um vá perecer, ou pereçam 4, porque um não pode ser adotado por alguma razão. Entendeu? Então, faz-se um trabalho, às vezes, para conseguir a colocação de todos juntos. Mas, se não se consegue uma família, deve se separar. Esse é meu entendimento e eu sempre agi dessa forma. Entendeu? Teve um caso lá no Educandário, um amigo nosso de infância, que foi adotado e depois, 30 anos depois, devido ao Facebook, todo mundo se encontrou. Ele mora nos Estados Unidos, em Texas. Foi adotado, ele chama Júlio. E a gente ficou muito feliz quando a gente começou a conversar pelo Facebook com vários amigos de infância. E ele relatou para nós que quando ele foi adotado, chegou lá, 1 ano depois a família abandonou ele. Ele teve que se virar, ele tinha mais ou menos uns 11 anos, ele teve que se virar para falar o idioma lá nos Estados Unidos,
aprendeu costumes americanos e ele está para vir para o Brasil agora, acho que esse ano, fazer essa visita que a gente vai marcar um encontro no Educandário. E ele ficou está muito triste, que faz mais de 30 anos que ele não vê essa família que levou ele para os Estados Unidos, chegou lá, largou ele lá. E a gente consegue entender como é que ele conseguiu sobreviver nos Estados Unidos. Até um dos motivos para a relativa demora, né, é para que isso não aconteça, né, essa devolução. É um absurdo, a devolução é um absurdo. Devolver uma criança. Você devolve filho? Nossa, de jeito nenhum. Devolve filho? Então, não existe. Só que, inclusive, a lei fala que a adoção é irrevogável. É irrevogável, de fato. Mas como é que um juiz vai fazer se chega um pai com uma criança por adoção, com um filho por adoção e fala, eu não quero mais continuar com ele? Tem que pegar essa criança. Eu tive caso assim, que o sujeito chegou no fórum com uma sacolinha de plástico de supermercado, com umas roupinhas, dizendo, eu vim devolver a menina porque minha filha mais velha não gosta dela e não dá para ficar, e minha mulher morreu. Cidadão veio falar isso para mim, eu, juiz na Penha. Eu comi o fígado dele, né? Comi o fígado, acabei com ele. Falei, o senhor está pensando o quê? Que é um par de sapato que o senhor usa e não quer mais? A adoção é irrevogável, não existe isso. Mas é claro que não deixei ele voltar para casa com a menina de 10 anos. É evidente, não poderia. Passei o maior raspança nele e fiquei com a menina. E graças a Deus consegui uma família para ela. Hoje ela mora em Palermo. Tenho fotografias dela aqui no meu celular. Já tive contato com ela, inclusive numa viagem que eu fiz na Itália. Salerno ela mora. O pai por adoção faleceu ano passado. Tenho bastante contato com ela. Mas ele veio devolver, eu vim devolver a menina. Isso não existe. Por isso que tem que haver um controle bem rígido da família adotante. O que não impede que possa acontecer acidentes de percurso. Me lembro de um caso na Penha, o cidadão tinha as melhores referências, era um professor universitário nos Estados Unidos, em Chicago, veio adotar uma criança aqui, adolescente, fizemos todos os estudos, tudo certinho. Quando chegou lá, veio a notícia de que ele tinha queimado a mão da menina no fogo. A menina fez qualquer coisa, lá ele pegou colocou a mão da menina no fogão. As autoridades americanas tiraram a criança dele, ele foi processado. Isso aconteceu. Então pode acontecer, mas o juiz tem que tomar todo o cuidado para que isso não aconteça. Doutor, e quem pode adotar uma criança? É só casal? A gente sabe que hoje tem também a questão dos solteiros, do casal homoafetivo. Como que está esse processo? Qualquer pessoa, independentemente do estado civil ou da opção sexual, pode adotar uma criança. Qualquer pessoa. É claro que existem algumas exigências. Você não vai dar a adoção de uma criança recém-nascida, um bebezinho, para uma senhora solteira de 65 anos. Ela quer muito ter um filho, nunca teve um filho na vida. E quer ter uma... Você não vai entregar. Por quê? Porque isso não interessa para a criança. O que a justiça tem que perguntar é, isso interessa para a criança ou não? Ah, mas aquela senhora é muito boa, ela tem muita vontade de ter um filho, nunca teve. O problema é dela. Não é do Estado o juiz, aquilo que eu estava dizendo aqui no começo. Não é problema do Estado o juiz. Com todo o respeito, você não tinha filho, o problema era seu. Mas, de repente, surgiram 3 crianças que precisavam de pais como ele e a esposa. O que o Estado fez? Pegou e deu o casal como pais para as crianças. Fez bem? Fez, porque as crianças saíram ganhando. Resolveu o problema dele? Resolveu por tabela. Mas o juiz não olhou primeiro para ele para dar as crianças. Olhou primeiro para as crianças. É assim que tem que ser, entendeu? Então, o estado civil não importa, existe uma exigência aí de diferença de idade que é para não
para ser mais natural, né? Porque a adoção, de certa forma, imita a natureza. A adoção imita a natureza. Então, você não vai ter um pai de 90 anos tendo um filho. Sim. Não vai gerar um filho de... E um irmão mais velho pode adotar um irmão mais novo? Não, o irmão não pode adotar. Não pode adotar. Não pode. Tem um precedente na jurisprudência que eu estava vendo até da ministra Nancy Andrighi, uma grande ministra do STJ, em que ela deferiu, em caráter excepcional, a adoção de uma criança pelo irmão. Mas a lei proíbe, Para não haver misturança, porque vai ser filho, vai ser irmão, vai ser pai, de repente há muita confusão de parentesco. Mas a lei o irmão mesmo... mais velho, ele pode se responsabilizar. Pode assumir a tutela, pode assumir a guarda. Às e vezes depois dos 18 anos ele sai, né? Ele sai do orfanato, do abrigo, seja lá o nome que derem. Né? E daí ele pode ficar com a guarda dos irmãos mais novos. Tem um caso de um Roberto da Silva, você talvez tenha ouvido falar. Ele foi da FEBEM, esteve na FEBEM com os 8 irmãos dele, isso há muitos anos. O Roberto hoje é professor da USP, professor de pedagogia. Tem um livro, até escreveu um livro, Os Filhos do Governo, muito interessante. O Roberto é um que, nesse livro, ele conta que quando saiu da FEBEM, ele era o mais velho, ele quis assumir a guarda de alguns dos irmãos. E os irmãos tinham sido espalhados em vários abrigos, porque eram 6 ou 8, e ele conseguiu reunir, acho que meia dúzia dos irmãos. Olha só. O livro é muito interessante. Evert, conta um pouquinho agora dos seus pais, né? Então, aos 13 anos, vocês se encontraram. Então, aí tinha uma pessoa lá que chamava Maria Júlia. Ela ia muitas vezes no orfanato, né? Nesse dia ela levou 2 meninos que... Ela trouxe 2 meninos, né? De fora pro orfanato, porque esses meninos também estavam passando dificuldade com os pais, que era o Fábio e o José Roberto. Mas não é esse José Roberto que tá falando, é outro. Já é outro. É. Aí foi onde eu conheci esses 2 também, fizemos uma amizade, que eles moram no Ipiranga. E aí a dona Júlia, ela ia lá quase... Fez quando ia passear lá no educandário, observou muito eu, né? Aí, vamos lá, filha da adoção, fiquei otimista, né? Já com 13 anos, 14 anos, eu lembro do meu primeiro emprego, eu trabalhei na CESP, né? O educandário caminhou nós para um trabalho, né? Primeira carteira assinada, tudo, eu fiquei feliz, maravilha, nunca esqueço. E aí, a Júlia conversou com a assistente social, falou, eu queria levar esse menino... Aí passamos, processo, juizado de menor, tudo, né? E ela me acolheu, me levou, que ela tem 3 filhos, né? Tinha 3 filhos, tem 3 filhos. 2 meninas e o irmão, Wellington, Cássia e Cibele. São meus irmãos de criação, que moram lá no Ipiranga hoje. E a minha mãe já se foi, né? A minha mãe de criação, minha mãe adotiva já se foi. Mas deixou assim... uma experiência para mim, assim, educação, de tudo. Eu sou muito grato pela dona Júlia, por tudo que ela me fez. Me ensinou a fazer comida, muita coisa que eu não sabia fazer, cotidiano. Que no orfanato a gente não fazia essas coisas, né? A gente tinha roupa lavada, café, tudo pronto. Nós não fazia essas coisas, né? A gente, né, tinha tudo prontinho no orfanato. E ela caminhou e eu falei, você precisa aprender a fazer comida quando você casar, ter sua família. E foi me ensinando. E ela me acolheu, né? E hoje já vai fazer quase 30 anos que eu tô com ela. 30 anos, né? Ela faleceu, né? Em 2015 ela faleceu, né? E graças a Deus meus irmãos não brigaram comigo, não mandaram eu embora. Não, você vai ficar com a gente aí. Porque eles também te adotaram, né? Me adotaram. Se for, né? A família inteira tá nesse processo, Lógico, né? a gente tem a desavença, como todos os irmãos têm. Que todo irmão tem, né? Inclusive, esse orfanato, só para você ter uma ideia, morou o Carlinhos, o mendigo, o ex-pânico. Ele também foi criado junto com a gente. Tem essa história que todo mundo conhece aí, que ele, né, foi abandonado, aí a gente foi criado junto lá também, o Carlinhos, ex-humorista do Pânico, né, que hoje tá com uns problemas aí judicial aí, por causa da pensão, mas que Deus quiser vai resolver. Se resolva também. E é assim a vida, né, hoje a gente, cada um trilhou seu caminho, né, cada um, eu encontrei muitos, de 30 anos depois, eu encontrei gente que virou policial, outro virou bombeiro,
é magnífico. Eu falei, nossa, cara, o caso do Carlinhos, ele virou humorista, Sim, né? Participou do famoso. Grupo Pânico, super famoso. Aham. Eu, na minha caminhada, cantor, faço show, viagem interior, graças a Deus. Vivo disso há 16 anos. Aham. Tenho já meu CD, tenho tudo já. Depois eu vou distribuir para a produção, deixar aí para quem Que bom, quiser eu aí. quero. De coração aí. Aham. E assim, eu tenho minha história, né? E sempre, no meus shows, no meu discurso, eu sempre falo do orfanato, nunca esqueço. Eu não tenho vergonha de onde eu vinha, a minha simplicidade, porque é a educação que eu tive, né? Então, quando tem esses assuntos de adoção, orfanato, é comigo mesmo, porque eu gosto de estar assim, porque eu gosto de passar isso, porque não é nada de bicho de sete cabeças, como muitas pessoas falam, ai, você vai ser triste, nada disso. Eles deram suporte legal, bacana. É lógico que tem uns que desviaram o caminho. Isso não tem como... Porque eram 300 crianças, né? Claro. Hoje o Educandário, ele está atendendo a 10 mil crianças por mês lá no orfanato. Hoje não tem mais orfanato. Hoje as pessoas vão lá, estudam, menina e menino, porque antigamente era só menino. As pessoas vão lá, aprendem as profissões que eles exercem lá dentro e caminha para o emprego, para o mercado. Menores, igual que a gente tinha na época. A única diferença é que a gente dormia lá. Então, sempre quando eu vou lá, eu vejo as meninas aprendendo a fazer bolo, receita. Bacana, na nossa época não tinha isso aí, né? Mas era mais informática, mecânica, essas coisas, né? Então, assim, eu sou muito grato pelo Educandário, eu tenho muito orgulho de ir lá e quero mandar um beijo aí para todos lá. E tinha uma educação muito boa lá, eram os salesianos que cuidavam. Eu estava vendo aqui no processo dele, tem o nome do diretor, Padre Pavani. Foi meu colega, estudamos juntos durante 8 anos. Padre Narciso. Padre Aguinaldo, porque era um colégio salesiano, né? Colégio de padre, né? A educação é fantástica, muito boa. Depois saiu o colégio salesiano e virou o diretor normal como tem hoje, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer, né, as histórias que vocês compartilharam conosco, os dois lados desta história, né? Maravilha. De uma criança que foi adotada e que hoje é um homem profissional, cantor, sucesso, bem, né? E um pai, né, que recebeu de presente, recebeu 3 presentes, né? Sim. E doutor, muito obrigada por dividir conosco também todas as informações técnicas, até para quem está aí com o coração aquecido para adoção. Muito obrigada a todos vocês. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp, no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau.